something you can call your own. Como é que estamos, meus amigos do The Riders? Tudo bem? Hoje, diferente de contar alguma história de grandes amigos dos quais eu convivo ao longo desses anos, a história desses clubes, né? E desses grandes motociclistas, estradeiros, independente do segmento, família ou de clubes, eu vou falar um pouco sobre a minha opinião. Talvez eu não agrade muita gente, com certeza não vou agradar, mas não estou aqui também para agradar ninguém, né? Eu estou aqui para a gente mostrar um pouco da nossa realidade, da nossa cena, da nossa forma de viver, da nossa filosofia e da construção dessa nossa filosofia, né? Eu quero agradecer aí o Marcelo, essa parceria, né, que acabou acontecendo através do time do Porto da Selva, que teve aqui na Toca do Índio, que fez uma entrevista comigo, que contou a minha história e que me incentivou, né, a contar outras histórias, né? Então, baseado nisso, né, eu vi a oportunidade de trazer informações para o nosso mundo biker, para o nosso mundo tupiniquim, né, para que o pessoal conhecesse as diferenças do motociclismo, né, os seus segmentos. Eu não ganho nada, tá? O proprietário do site é o Marcelo, eu não me interesso em monetização. A realidade, o que eu quero é contar a história dos meus irmãos, né? Mostrar as diferenças. E existe diferença sim, existe diferença em clube, existe diferença em clubes, existe diferença em motociclista. Mesmo nós usando colete e brasões, existem protocolos. Através das histórias desses grandes clubes, desses irmãos que eu convivo, eu venho tentando mostrar essa diferença. Diferentemente de alguns youtubers que buscam likes, buscam inscrições nos seus canais para que tenham monetização. O proprietário desse canal e quem monetiza e quem ganha é o Marcelo, se é que ganha alguma coisa, né? Ele pelo menos é um cara interessado em mostrar. Além de mim, existem outros correspondentes. Inclusive já existe um outro correspondente também falando sobre clubes, né? Eu falo sobre clubes que eu convivo, que eu conheço a história, né? Eu não estou aqui para aparecer, não estou aqui para ganhar fama, até porque eu sou bem conhecido, né? Nesses quase 40 anos de estrada, com 2 milhões de km rodado, né? A gente conviveu, ajudou a construir o motociclismo no Brasil. Então o Marcelo, ele tem uma rádio, né? Eu peço que o pessoal acesse essa rádio. Tem um site, né, que todas as matérias vão para o site do The Riders, e deixa um comentáriozinho, um likezinho que ajuda ele, né? Onde tem os murais de foto que não vai também nas entrevistas, né? Quero agradecer o Carlos Lopes, né? Um grande irmão aí, vice-presidente do Clandestino, e que me deu um incentivo aí, tem me ajudado aí numa parceria, né? O Carlos Lopes tem a CL Produções, tem tudo para o seu evento. Todo, iluminação, banda, qualquer coisa. Então já saímos da pandemia e a gente precisa lidar com profissionais sérios, né? Empresários sérios. E o Carlos Lopes é essa pessoa. Tem o Douglas aí, irmão pterodáctilo, tá? Que tem as suas camisas, sua loja virtual com estampas lindíssimas, né? Tudo isso está na descrição do vídeo. Com o celular também aparece o bannerzinho deles aí, mas na descrição do vídeo tem lá o celular e a forma de entrar em contato com eles. Mas é isso, gente. Eu entrei aqui, não ganho nada. Fui aprendendo, porque sou um ogro, fui aprendendo a melhorar o celular. Agradeço ao irmão Alex Bende, o Pássaro Selvagem, né, que me oportunizou um celular, o qual eu ainda devo para ele, né? Tenho que pagar, ainda terminar de pagar esse celular para ele, que me ajudou. Ao irmão Alexandre Bossato, que me deu
um microfone sem fio para melhorar o áudio que o pessoal reclamava. Então tudo aqui é feito de forma amadora. E a gente não está querendo ganhar fama, não está querendo ganhar prestígio. A minha finalidade aqui é mostrar a cena biker. E mostrar as histórias dos meus irmãos, desses clubes que se formaram, quais as diferenças de um motoclube tradicional, qual a diferença de um motoclube 1%, qual a diferença do motoclube família. E a gente vem ouvindo que nessa década passada aberrações. Tá, Max, mas aqui no Brasil tudo pode, a gente é livre para fazer o que quiser. Realmente, a gente é livre para fazer o que quiser, da forma que quiser, do jeito que quiser, mas tem que se respeitar alguns protocolos, gente. Esses dias eu falei sobre fazer história e não criar uma fantasia no colete. Pessoal, se ofenderam, tu quer dizer que colete... Para alguns sim, é fantasia, para alguns é fantasia. O pessoal se fantasia, gente. O pessoal cria... Esses dias eu recebi um banner lá de Diadema, tá? Um moto casal 3 partes com numeral, tá? E braço cruzado no sentido som off anarque. Pelo amor de Deus, gente. Moto casal são motociclistas independentes. Pelo protocolo mundial, deveria ser uma bolacha. Tu vai fazer a história igual, tu não precisa ser um poser, tu não precisa criar uma coisa que tu não é. Pra que fazer isso? O cara ainda me tira foto do colete e enche de faca na volta. Cara, é uma vergonha isso, gente. O cara querer som off. Cara, isso é poser, isso é vergonhoso, isso é fantasia. Entende? Todo mundo tem direito. Ninguém precisa de um colete para ser um grande motociclista. E é isso que eu tenho provado. Viagens maravilhosas. E riders aqui no Brasil nós temos diversos. O que é rider? Rider é um cavaleiro, velho. A gente é um cavaleiro. A gente anda num cavalo de aço. Isso são riders. Basta a gente ser feliz, gente. Não precisa inventar nada. Não se precisa criar nada. Eu vou explicar um pouco para vocês, um pouco da cena biker, como ela se formou. Aí, Rio de Janeiro, né, na década de 60, foi onde se formou os grandes clubes, né? Brent Bob foi nos Estados Unidos e lá ele pediu a permissão para criar um clube tradicional aqui no Brasil. E aí ele criou os balaios, criou seu brasão, né, com a história da balaiada, mais original impossível aqui no Brasil, estado da Guanabara. Ele fez o caminho correto para fazer um clube somente de Harley, né? 5 originais foram nos Estados Unidos e trouxeram um capítulo dos 81 aqui para o Brasil. Eles, 10 anos depois, mais ou menos, eles foram se tornar realmente uma chapter aqui no Brasil na década de 80. Olha quantos anos, olha como é que era a caminhada. Max, mas tudo evoluiu. Realmente, tudo evoluiu, tudo se transformou, hoje tudo está mais fácil. Temos informação, temos internet, antigamente não tinha, né? E aí lá em São Paulo a cena se organizou como motoclube na Zona Leste, né? E foi descendo. Curitiba, por ser muito próximo a São Paulo, é onde existe muito clubes tradicionais, Garbas, Diabos, Carniceiros, Pterodáctilos, todos os clubes mais jovens, mas no entanto com uma pegada tradicional praticamente correta. Os Abutres, com a expansão deles nos anos 90, eles fizeram escola, porque no Brasil não se tinha informação. A nossa origem, a nossa inspiração veio de outros segmentos, veio como da novela, do filme Easy Rider, Nossa Paixão, o Nordeste e o Norte, e foram entender motociclismo e clubes nos anos 90, clubes tradicionais que eu estou me referindo, né?
O Rio Grande do Sul é uma outra situação. Aqui ficou muito forte a linha do Motoclube Família. A região sul, que é a região onde eu moro, também. Aqui, por nós sermos mais latinos, nós somos mais humano, calor humano. Nossas festas são mais voltadas com o calor humano. Era assim, deixou já de ser, né? Então tudo se transformou, né? Realmente, final dos anos 2000, surgiu, com a expansão do motociclismo, surgiu os motociclistas independentes e formaram os motocasais. Até aí tudo bem, mas por que não seguir usando a bolacha? Se você olhar os clubes nos início dos anos 2000, você vai ver que os clubes família usavam bolacha, 2 partes. Clubes 3 partes era somente para clubes militarizados com meritocracia. A mesma questão do Brasil. Os Abutre começaram a colocar o Brasil, por quê? Porque se consideravam o clube maior aqui do Brasil, então e se tornaram em diversos estados, colocaram o Brasil. Muitos não sabiam, achavam bonito e queriam fazer aquela pegada e começaram a botar Brasil também. Só que para ser um clube Brasil, tu teria que ter 3 estados no mínimo. Hoje tu vê 6 integrantes usar Brasil. Quer dizer, o pessoal misturou tudo porque não teve informação. Culpado de quem foi? Somos nós, que lá atrás não orientamos como deveríamos ter feito. Cruzaram os braços e disseram, não, isso não é com a gente, essa turma não é a gente. E sim, existe diferença no motociclismo. Não vem com essa balela que todo mundo é irmão, não é assim. Não é assim. Vai um pessoal do segmento família, com um colete cheio de pins, né, que o pessoal nem entende, acha que é para contar história, é porque é amigo, se torna uma poluição, daqui a pouco está carregando um FDP ali, entendesse? E, né, tudo por quê? Porque expandiu. Eu concordo que o motociclismo hoje, ele cresceu de forma maravilhosa, que todo mundo tem moto, todo mundo pode viajar, todo mundo pode criar clubes, mas ser aceito no meio é diferente. Clubes tradicionais vão andar somente com clubes tradicionais, vão receber, por exemplo, eu mesmo às vezes mando motocasais, né, o pessoal recebe, entendeu? Se não tem galho, a gente assina embaixo, é um cheque branco. Todo mundo tem seu valor, todo mundo tem a sua importância no meio. A mesma coisa, antigamente não existia apoios, né? Era muito difícil, não tinha. Hoje, com a expansão, é bem mais fácil. Cada cidade tem alguém querendo dar uma ajuda no motociclismo, coisa boa. Uns também aí saem aí viajar, acampar, fazer comida no meio do mato, coisa que a gente fazia lá atrás, e acham que estão fazendo uma grande coisa nova, se considerando diferente, as lendas, porque os caras correm fazer uma viagemzinha ali, tirar uma foto numa placa internacional, eles dizem que percorreram, que são lendas, que fizeram e aconteceram. E é isso, gente. As pessoas estão muito vaidosas, querendo muitos títulos. Lembrando, título é outra coisa. O nômade, o pessoal usando o nômade, a reveria, sem entender o que é um nômade, né? O nômade do protocolo mundial, o nômade criado pelos abutres, que é uma coisa de antiguidade. E aí? O pessoal não entende, entendeu? E já coloco, e aí não quero que o cara diga que estão fantasiados. Esses dias eu fiz uma matéria com um amigo e ele fez isso aqui, ó, na foto. Fuck you. Cara, foi uma polêmica lá no grupo. Que se sentiram. Cara, isso aqui foda-se pra sociedade, cara. Foda-se pro sistema. Nós viemos da rebeldia, cara. Nós viemos numa época, né? Liberdade sobre 2 rodas. O Brasil é quase um hippie sobre 2 rodas. As coisas evoluíram, mudaram. A mesma coisa, eu não entendo como um policial pode ser de um clube 1%. O policial. Porque o policial, ele vai ver o cara se drogando, e isso acontece, não vem que não, né? Ele vai prevaricar.
ou então ele, como já aconteceu, dele ir fazer missão pro clube como policial, porra, gente, entendeu? Para isso existe os clubes Lê, que é clube para polícia, né? 1% é clube que faz ações ilegais. É quem vive para o clube. O clube é em primeiro lugar, não tem família, não tem, é o interesse do clube. Até mesmo um membro, se prejudicar o clube, esse membro ele sai fora, cara. Porque o clube em primeiro lugar. Assim é. Ser tradicional não significa ser 1%, mas qualquer um, até um motocasal, um motociclista independente, se for desrespeitado, vai tomar uma atitude, gente. Só que ações são diferentes, intenções são diferentes. Por que um motocasal como esse lá de Diadema, e aí, será que não tem motoclube lá em Diadema que possa orientar esse rapaz aí? Pô, pelo amor de Deus, aí tu faz uma festa, tu recebe. A mesma coisa, a Liga Biker, que foi criada, foi para quererem moralizar o sistema, né? Mas na realidade a grande maioria que entrou para a Liga Nacional de Bike foi para seguro de cu, porque na época o clube em questão estava em alta e o pessoal achou que ia ter um seguro de cu usando aquele pet. Essa é a real, cara. Não tem outra. Aí os caras querem hoje dizer, porque isso, porque foi a minha intenção. Foi nada, cara. Para ter intenção, a gente tem que conhecer o meio, tem que conhecer o sistema. Existem clubes tradicionais. Hoje existe uma coisa chamada Hell Bikers, que são clubes que se reconhecem como verdadeiros. Entendeu? Sempre vai ter respeito de todos, mas reconhecido não vai ser. Um clube deveria começar sem MC, né? Provar com seu padrinho. Se não tem o padrinho, ele vai usar o MC dentro do brasão. São sistemas, são protocolos. Max, mas hoje em dia isso não existe mais. A coisa evoluiu, todo mundo usa. Beleza, todo mundo usa, mas não querem ser igual, não querem o respeito, não querem ser a famosa irmandade. Não é para todos. Compreende o que eu quero dizer? Na realidade, aqui no Brasil, no segmento biker, clube, nós tivemos algumas escolas, né? A Escola Mundial, né? Que ela não utiliza o Brasil, ela utiliza o estado, né? E a localização do rocker na frente. E a Escola Butri, que utiliza o Brasil e alguns segmentos como Nômades e algumas coisas. E também temos um outro clube que, mesmo tendo nascido no final dos anos 90, devido à sua maneira, à sua postura, né? O seu Apache anual, que é uma viagem, né, de todos os membros, né? Também fizeram uma grande escola, né, que é a Escola Gárgulas, né? Então, muitos seguem esse tipo de protocolos, né, no Brasil. E é importante as pessoas entenderem isso, os bikers entenderem isso, né? Nós, aqui no Brasil, temos uma identidade própria. Criamos uma identidade própria. Esse é o segmento de clube tradicionais. E nós temos o segmento de clubes família, né? O que são clubes famílias? São clubes que se reúnem para estarem juntos, para estar social, para usarem a moto como meio de diversão, né? Para encontros de moto, para curtição, para festeirê, né? Para fazer o social, né? Porque também tem isso. Por que os clubes de moto 1% fazem social? Porque eles têm que mudar a imagem, né? De bandidos, que era o que nós considerávamos lá atrás, nos anos 90, nos anos 80,
quando a gente chegava sujo, com colete e tal, a gente era marginalizado. Então os clubes começaram a fazer o social para mudar essa imagem, né? Mudar essa imagem da marginalidade, né? E foi isso. E os clubes família são isso. E todos têm seu lugar. Agora, para que o pessoal do clube família, né, que gosta de usar os pets dos amigos, o pet nem deveria ser usado, mas os pins, porque o pessoal também misturou isso com a comercialização, com a banalização, acabaram criando mais um sistema de consumismo, né? É como os encontros no passado e os atuais. A gente chama de era romântica, né? Lá nos anos 2000, no início e tal, porque mudou muito. Porque o motociclista deixou de ser a estrela do evento. Ele passou a ser mais um consumidor. Então as pessoas que olham para ti e que muitos encontros não deixam os caras com moto pequena entrar, é porque o cara com moto pequena eles consideram que não tem dinheiro, né? Então a realidade é essa, né? O motociclismo ele cresceu de uma forma tão desordenadamente e se viu um nicho comercial, consumista, capitalista, e é isso aí, gente, né? Mas todo mundo tem seu espaço, né? Nós temos grandes motociclistas estradeiros, né? Grandes riders, né? Caras que viajam muito Brasil, fora, realmente verdadeiros que viajavam atrás, quando a gente tinha que usar jornal, papelão, saco plástico para poder não tinha esse equipamento, né? A barraca muitas vezes era maior que a moto, porque era aquelas canadenses, quando não era aquelas de lona, né? Então a gente veio dessa época. Coisa boa que agora tudo evoluiu, que antigamente a gente tinha que andar com um livro embaixo do braço de geografia, hoje a gente com um celular a gente chega. Eu estou aqui trocando essa ideia com vocês, tentando explicar um pouquinho do motociclismo, né? Eu sei que isso não vai mudar muito, muitos não vão gostar, mas muitos vão começar a entender o propósito que eu tenho feito esses vídeos contando as histórias, as diferenças, por exemplo, da Mopel, que não usa colete, mas são grandes motociclistas, né? Dos né, dos bisontes que tiveram que sair do Uruguai para poder aprender na Argentina, no Uruguai para poder se transformar num clube tradicional, né? No Maluco Beleza, que teve toda uma evolução, né, para poder se seguir num clube tradicional, nos forasteiros aí que no início usavam as motos esportivas com seus acessórios de couros, né? Então, todo mundo, Pateta, né? Grande, né? Tá louco, cara. O cara é uma lenda, cara. O cara, pode muitos não gostarem dele, mas aí, cara, o cara ajudou a construir a cultura biker. Os mulambos, então, cara. Cara, os mulambos nem se fala, cara. Pra mim, um dos clubes mais autênticos que tem aqui no Brasil, sabe? Entre outros, os Vikings lá de Goiás, que são meus irmãozinhos, que quando eu era garoto, eu fui treinar com o mestre Sobrinho lá, em 88, colei com a gurizada, que eles não tinham grana, eles tinham que cortar os motinhos, tudo motinho pequena para ter a choperzinha, porque não existia, cara, ninguém tinha grana. Então, baseado nisso, hoje o motociclismo está muito legal, cara. É tão bom a gente ver os jovens, que antigamente não tinha, os jovens inserindo. Mas você não precisa entrar para um clube para ser malvadão. Hoje mesmo, a internet está aí, os caras falando e jogando na internet, e criando atrito. Caras pegando as entrevistas que a gente faz, jogando nos canal deles para ganhar like sem dar um crédito. Porra, gente querendo fazer coisa para aparecer. Pô, é muita vaidade.
A mesma coisa, o menino cria um clube, já bota MC, presidente, fundador, ou menos, não há necessidade, né? A gente vê esses meninos aí, MG, 3 partes, numeral, MG, querendo ser motoclube. Então, se você não quer ser motoclube, se você não gosta de clube, como eu vejo muitos falarem, então para que você usa um colete? Para que você usa 3 partes num colete? Você bota MT, moto turista, MI, moto independente, MC, moto casal, e ainda pior, presidente fundador. Ele é presidente fundador dele mesmo. Pô, gente, é isso que eu falo. E não quer dizer que essas pessoas, mesmo usando esses coletes desse jeito, não sejam pessoas maravilhosas, pessoas queridas, pessoas importantes, mas às vezes falta um pouquinho de conhecimento. Então, os motivos de eu fazer esses vídeos, né, de contar um pouco da história dos clubes, dos grupos, dos motociclistas, estradeiros, como o Rogério Almeida, que é um cara que sai ali, não tem muito tempo, mas ele percorre Santa Catarina quando ele vai mais longe, né, num sistema humilde, né. Todo mundo pode ter o seu canal, todo mundo pode ter a sua informação, mas tu não precisa te sentir melhor do que ninguém. Nós temos aí o Moto Rosa, nosso primeiro homossexual, um dos primeiros personagens no motociclismo, segmento família. Nós temos o Brucutu também, que é um outro personagem que deu certo, também um cara honrado, um cara maravilhoso, segmento família, né? Tu não precisa inventar. E nós temos jovens aí que estão começando o seu clube sem MC, fazendo a caminhada certa, já tem outros fazendo vergonha, né? Então é só isso aí que eu queria trocar com vocês, essa ideia, assim, eu sei que é meio polêmica, né? Mas é isso aí, gente. Pois é, tu não precisa inventar nada, gente. A nossa filosofia é uma filosofia maravilhosa, ela evoluiu, hoje está cheio de jovens, motociclistas, motogrupos, motocasais, coisa boa, que coisa maravilhosa, pessoas fantásticas, hoje está tudo muito fácil, maravilhoso, pessoas maravilhosas, Brasil fora. Mas o que eu quero deixar com isso é que você não precisa entrar no segmento do outro para ser aceito. Você pode andar no nosso meio sem colete, se você aceita. Agora, se você chegar com uma fantasia, né, com um colete, Son of Anarchy, no meio de um clube tradicional, sendo que você é um motocasal, você não vai ser aceito. Você vai passar vergonha. E aí depois você vai querer dizer assim, mas cadê aquela irmandade? Não me trataram bem. Pois é isso aí, gente. O que eu quero deixar com isso, talvez alguns me entendam e outros não, eu não estou nem aí se vai ter muita curtida, se não vai ter muita curtida, se os caras vão escutar ou se os caras não vão escutar, mas eu sei que os poucos que entenderem e que assistirem vão entender o que eu estou falando. Nós temos grandes motociclistas nos diversos segmentos. Eu costumo sempre dar um exemplo, motocross, veloterra e trilha é a mesma coisa. As motos são iguais, as roupas são iguais, mas o esporte é diferente. É a mesma coisa nossa. A filosofia, ela pode ser a mesma das duas rodas, da liberdade, mas os clubes tradicionais é uma coisa, os clubes 1% é outra coisa, os clubes família é outra coisa, grupos é outra coisa, independente é outra coisa, né? Estradeiros e mototuristas são outra coisa, né? Então é isso aí, gente. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos que acompanharem, que entenderem essa minha proposta, porquê dos meus vídeos, porquê das histórias, como exemplo dos clubes tradicionais mais antigos, os novos, as visão. Hoje a gente aqui no Brasil está acabando a pandemia e vai começar uma nova fase.
infelizmente a gente sabe que vai acontecer alguns problemas aí, problemas que não deveria ter, porque o Torello ele falou que o nosso Brasil é um Canaã, né? E a gente escreve a nossa história com o pneu da frente da motocicleta, frase do Pateta. Olha o clube BOR, né? Do Wilson Zangado, fundou lá em 1968, né? 68, gente. Os caras eram muito loucos naquela época lá, tu vê as fotos deles lá, o que eles viveram, eles eram muito loucos, muito rebelde, né? Se os caras acham que são rebeldes agora, naquela época a loucuragem era maior, né? Então é isso, gente. Eu quero só deixar essa mensagem para que vocês façam uma reflexão e comecem a entender e ajude a consertar a cena. Se o seu colete é 3 partes e você não é desse segmento, coloca uma bolacha. O jovem que está começando, procura conhecer realmente como funciona. É tão bonito a gente ver um clube começar certo, um grupo começar certo, né? Lembrando que aqui no Brasil você pode fazer qualquer coisa, você vai encontrar o seu espaço em qualquer lugar, né? Aqui o Brasil é um Canaã, né? Aqui a gente vive o motociclismo, o respeito, a liberdade. Mas não entre no segmento do outro. Não queira ser aceito no outro segmento se você está sendo um poser. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade de eu contar essa história, por aceitar esse meu projeto. Eu não vou levar ele muito adiante, eu devo ter mais umas 15 entrevistas aí, uns 15 bate-papo aí para fazer com alguns clubes que eu conheço, clubes irmãos. Não é para mim aparecer, porque eu convivo com esses caras aí, eu rodo muito, né? Tudo que eu estou falando é porque eu rodo, são mais de 2 milhões de km rodado aí do México para baixo, Brasil inteiro, Uruguai, Peru, Argentina, né? E convivendo, né? Sendo respeitado aí e criando história, né? Tudo é atitude. A gente tem que ter atitude, a gente tem que saber se portar em todos os meios, né? Muito obrigado aí, Douglas, pelo carinho, pela confiança, pela oportunidade, pela parceria. O Douglas do Pterodactyl, ele tem uma loja, Metal Silker, uma loja virtual com camisas lindas, com temas motociclista. Ao Carlos Lopes, CL Produções, tudo para o seu evento. Obrigado por essa parceria. Ao Alexandre Bussato, que me deu de presente o microfone. Ao Alex Bade, que me conseguiu um celular maravilhoso que eu consigo fazer essas entrevistas, esses bate-papos, essas trocas de ideia, né? E lembrando que eu não sou jornalista, não sou youtuber, eu não sou nada, nem quero aparecer, eu só quero deixar registrado a história dos clubes nacionais, porque nós temos grandes clubes aqui, nós temos motivo para nos orgulhar. A gente não precisa ter uma cena lá fora, porque o Brasil não veio dessa cena lá de fora. A gente veio da cena aqui nossa. Então, breve aí, mais alguns episódios, mais alguns bate-papos, eu devo estar parando, né? Obrigado mais uma vez, Marcelo, pela Terça do Índio, né, com a proposta de mostrar um pouco do motociclismo. E você que quer fazer a mesma coisa, seja mais original, crie uma situação. E você não precisa pegar também vídeo daqui, vai andar, vai rodar, vai encontrar, vai conhecer, vai sentir realmente, né? É isso aí, gente. Fica aqui o meu carinho por todos. A gente dá suporte motociclista há 31 anos aqui no Rio Grande do Sul, e eu procuro dividir um pouco desse conhecimento, dessa filosofia com vocês. Eu vou finalizar essa troca de ideia aqui na frente do brasão, para falar que um brasão é uma coisa muito importante. E tem muita gente que usa o mesmo nome e às vezes quer copiar o brasão, sabe? Como aconteceu um caso agora há pouco tempo,
um clube de 93, né? Pegaram o brasão dos caras e só modificaram a cor e acrescentaram o nome. Coisa muito feia, porque é a história dos caras. E isso eu falei na época, cheguei a criar até um outro desenho para ser substituído e não me ouviram. Acabaram passando vergonha por isso. E o pessoal usa muito nomes iguais, ninguém quer ter o seu nome igual. Lá no passado, quando eu fundei um grupo chamado Cavaleiros da Estrada. E já existia um clube no Paraná, Irmão dos Gárgulas, do Xamã na época, né? Ele me procurou, ele me explicou e não tinha nada a ver. Ele era um clube de 3 partes e eu era um grupo, Bolacha. Só coincidiu o nome porque a forma que a gente criou, a gente aqui tem uma guerra perdida, né? Que a gente comemora, né? Que é a Guerra dos Farrapos. E aí coincidiu o nome. Mas eu entreguei tudo para ele na mesma hora. Antigamente, os clubes procuravam e entravam em contato, e quem tinha bom senso trocava. Quem não tinha, às vezes acabava apanhando e perdendo o colete. Hoje em dia, com a evolução, existem leis, né? O pessoal começou a se tocar sobre isso aí, registrou suas marcas no MPI, marcas de registro e patente, nomes. Então hoje, ao invés de tu ir e usar do bom senso, tu avisa primeiro, depois tu usa o jurídico e ganha dinheiro em cima. Ganha dinheiro em cima porque assim a gente constrói um nome, constrói uma história e não quer que ninguém se utilize desse mesmo nome e dessa história que a gente construiu lá atrás. Também, agora o clandestino também teve um outro pessoal aí, clandestino do Sul, e isso é muito ruim porque qualquer coisa que acontece associam ao clube. Então, hoje em dia é muito fácil de resolver. É registrar e tacar-lhe processo e ganhar dinheiro em cima dos incautos. Ganhar royalties. O negócio é dinheiro. E assim é. Muitos clubes vivem de dinheiro, muitas irmandades de apoio aí querem ganhar dinheiro. E hoje em dia só cai quem quer, porque a informação está aí, né? Só copia quem quer, porque a informação está aí. A gente está sempre informando, a gente está sempre dizendo. Então, muito cuidado com nomes e brasão. A partir dessa era, aí o pessoal vai começar a registrar e vai começar a cobrar juridicamente. Din-din. Acha que não dá nada? Então copia um brasão e copia um nome. É isso aí, gente. Se liga. Motociclismo é uma filosofia que a gente construiu e que hoje os jovens estão levando aí com muito carinho. Motociclismo tem espaço para todo mundo. Só não queira ser aquilo que você não é, porque senão você está embarcando na era dos posers. 1960 foi quando o pessoal se interessou no motociclismo. Década de 70 foi a década que o pessoal se uniu, se juntou. Década de 80 o pessoal formou os clubes, associação, agremiações. Década de 90 o pessoal aprendeu a ser biker, expandiu. Década de 2000 houve a explosão do motociclismo. O pessoal cresceu, encontros e por aí. E a década passada foi a década dos posers, dos mentirosos, dos marqueteiros, dos caras fazendo história com E em cima das histórias feitas. Os caras querendo ser lenda, querendo ser isso, ser aquilo, ganhar prêmios, condecorações, como se isso fosse fazer alguma diferença no nosso meio. Seja apenas você. Construa a sua história com o pneu da frente da motocicleta. Curta. Não, e outra coisa, não precisa ser som off-anarque. Não existe isso. O Brasil vai ter problema e vocês não têm ideia o que é um problema, cara. Os caras indo na tua casa, campanando a tua família. Então, veja bem, e o que você escreve também na internet, o que se posiciona. Principalmente você, que carrega uma instituição nas costas, pois todas as ações são vistas por todos. Hoje em dia tem celular e os negros estão gravando e estão falando. Muito cuidado, então. É isso aí, gente. Agora sim, The Riders.
Now I know you've had some hard times. Now I know you paid your dues. You've been rolling down the road all your life, just searching for a heart that's true.